Assim, no início agora do ano legislativo, uma das leis que foram votadas pela Câmara me tocou profundamente, porque a possibilidade de que servidoras públicas de Campinas tenham afastamento quando são objeto de violência doméstica. Veja, isso para mim foi assim, nós já vamos ter o mês da mulher aí, vamos inclusive abrir o mês da mulher aqui no ISO Sofia com a Rede OSP, vamos discutir mulheres em espaços de poder e violência contra a mulher. Me conta por que essa lei foi gestada. A gente tem tanta violência assim entre servidoras públicas de Campinas? Olha, eu não tenho hoje ainda uma estatística oficial, né? Mas as mulheres servidoras também fazem parte desse universo de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Aliás, no ano passado, quando a Lei Maria da Penha completou 17 anos, eu promovi uma discussão, um seminário na Câmara, trazendo psicólogos, especialistas, até profissionais da área do direito, delegada da mulher, né, da Delegacia da Defesa da Mulher, para a gente debater e entender um pouco, desde que a Lei Maria da Penha foi promulgada, quais os avanços, quais a dificuldades, conquistas e desafios colocados. E os números assustaram, né? Porque, assim, primeiro, o número de denúncia tem aumentado. Não sei se o número de violência tem aumentado, mas talvez os canais, as mulheres estão se encorajando mais, até talvez para denunciar as violências das quais são vítimas. Né? Mas isso, assim, é uma coisa que assusta, a gente perceber que ainda vive essa realidade. O governo municipal inovou assim, eu acho que aprimorando o conjunto de políticas públicas de proteção às mulheres, de garantia dos direitos da mulher, mandou para a Câmara esse programa que é voltado, no primeiro momento, para a servidora pública municipal. É garantir que ela tenha licença, ela possa se licenciar quando ela for objeto de abuso, uma violência de qualquer natureza, sexual, física, psicológica, né? E para que ela possa participar dos programas que já existem no município, né, de atenção às mulheres vítimas de violência, sem prejuízo da sua remuneração. Então isso é um ganho, né, assim, no sentido de criar essa possibilidade para as servidoras públicas municipais. E é uma inovação, é um aprimoramento da política pública. Eu acho que é também levar para dentro das entidades, das instituições públicas, né, essa preocupação e esse cuidado. Até porque a prefeitura ela tem programas na Secretaria de Assistência, de Saúde, de amparo às mulheres que sofreram algum tipo de violência. E certamente se depararam que muitas vezes eram servidoras públicas, né, que buscavam esse programa. O que o município pode fazer é dar condição para ela ter o apoio psicológico, tentar se recuperar do trauma, para voltar à sua vida normal, e é mais do que isso também, talvez, se colocar em situação de proteção, né, contra o agressor. É pena a gente ter que pensar políticas desse tipo. Sim, né? mas é extremamente importante, inclusive porque você coloca a discussão na mesa. Levantar números é também dar transparência a algo que ainda nos persegue, não é? Uma sociedade ainda extremamente branca, machista, não é? Vamos pensar que a gente tem que mudar, que a gente tem que construir uma ponte realmente, né? Para que todo mundo... Porque é muito interessante. Quem sofre violência fica marcado. Sim, mas quem também violenta também é alguém que fica marcado. Sem dúvida. Né? Aliás, então, eu não estou defendendo não, hein? Essas pessoas. Apenas é assim, ambos são dignos de tratamento. Eu acho que uma lei dessa natureza, ela cumpre algumas finalidades. Primeiro, cuidar da proteção da mulher vítima de violência. Sim. Segundo, encorajá-la a denunciar e participar do programa. Ela não ficar sendo uma vítima silenciosa. E às vezes tem as razões, né? Às vezes o agressor é o pai do filho dela. O que meu filho vai pensar se eu denunciar o pai? Às vezes ela depende economicamente. Enfim, então são várias razões que fazem que às vezes ela sofra calada. E ela não pode fazer, não pode se sujeitar a essa situação. Então estimular a denúncia. E também
também, assim, de certa forma, dá uma sinalização para a sociedade no sentido de educar as pessoas e que a gente tem que combater isso, mudar os comportamentos. Mudar os comportamentos. E assim, hoje eu percebo que também as escolas, né, desde educação fundamental, antes até, têm procurado desenvolver programas, né, para as crianças, jovens, adolescentes saberem respeitar as diferenças, seja Sim. de gênero, seja de raça, de religião, de opção sexual, ou seja, nós temos que viver num mundo cada vez mais includente e nós temos que discutir isso, não é? E fazer com que também o agressor se reinsira de alguma forma na sociedade, não é? Que ele pense a respeito dos seus atos. Por isso que denunciar é tão importante. Não é a denúncia pela denúncia, é para que inclusive aquele que é agressor possa parar, não é? E ser incluído num programa de reeducação no mínimo, né? E às vezes, Marinês, eu nem sei o que leva alguém a praticar uma violência, mas tem um fator que muitas vezes provoca, que é o uso de drogas. Ah, sim. E álcool. E o alcoolismo. Então a gente percebe que muitas vezes a violência é praticada por alguém sob efeito de alguma droga, principalmente o álcool. A gente sabe que a bebida alcoólica, por ser legalizada, é acessível, né? E a sociedade brasileira tem uma relação até irresponsável com o uso de bebida alcoólica. Mas o álcool agindo no cérebro, ele altera o senso crítico da pessoa. As pessoas, às vezes, sob efeito do álcool, fazem coisas que depois, vamos falar, Deus duvida, né? Mas então a gente tem que tomar cuidado. Então, sob efeito do álcool, às vezes a pessoa se torna mais agressiva, violenta. Mas não tenho dúvida. Todos os estudos demonstram isso. E é por isso que a gente tem que discutir, não é? Porque essa pessoa também tem que entrar num programa de sair do álcool, de sair das drogas, não é? É muito interessante. Eu sempre penso que o agressor também sofre, porque ele também se depara com a sua própria humanidade e ele também pode querer se reparar, né? Então é claro que cada vez mais nós temos que nos deparar com menos situações em que as mulheres são agredidas. Perfeito. Mas nós também temos que pensar em recuperar as pessoas que estão no álcool e na drogadição. Eles também são seres humanos. Sem dúvida. Né? A gente precisa ter política pública para isso. Então, às vezes, quando você tem uma política de prevenção ao alcoolismo, nós fizemos recentemente uma campanha junto com o Conselho Municipal de Entorpecentes, com o Ministério Público, de mostrar para as pessoas que a gente não pode tolerar o consumo de bebida alcoólica por menor de 18 anos. A legislação proíbe, trata como crime, mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. E é um fator de proteção, né? Porque se a pessoa, como é uma droga legal, o álcool, você não vai proibir, né? Mas quanto mais você retardar o início do uso, mais você está fortalecendo aquela pessoa, o jovem, né? E evitando até que ele se torne dependente. Então, eu acho que a gente tem que ter conjunto de políticas públicas muito nessa área de prevenção e, obviamente, depois do tratamento.